Olá, mais uma quinta-feira, mais uma semana e voltamos a ter um convidado muito especial. Nesta parte, opiniões desta feita, voltamos a ter Paulo Bento. Paulo Bento com as suas opiniões sobre o nosso concelho, a nossa cidade, o nosso país, a Europa e o mundo, por que não? Antes do mais, Paulo, obrigado por mais uma vez estares connosco. E vamos ter meia hora de opiniões de Paulo Bento, que penso eu muito interessantes. São as minhas. Se serão interessantes ou não, depois isso cada um avaliará, mas são as minhas opiniões e são sempre feitas com a convicção de quem acredita naquilo que está a dizer. Há quem concorde, há quem discorde, há quem goste mais, há quem goste menos. É democracia, é liberdade. Agora, não tenho por hábito de dizer aquilo que não penso. O que é um bom princípio. Nós estávamos aqui a conversar, sobre, perdoem-me a expressão, sobre modernices. Modernices aqui na nossa região, modernices no país, modernices em tudo o que é coisa por aí assim. O que é que entendes por modernices? Por exemplo, aqui na nossa região, quais são as tais modernices, entre comas, que nós vamos vendo, vamos assistindo? O que é que se vai passando? Há pai muita modernice que tendo um bom fundo, que tendo alguma boa razão, se tornou uma modernice. Podemos começar, por exemplo, pelas ciclovias, que já aqui falei no último programa, ainda elas estavam na sua fase embrionária. Ainda não eram verdes. Confesso que tenho, durante o dia, como vocês sabem, mas aqueles que conhecem sabem que trabalho em Lisboa e, portanto, não tenho propriamente uma visão do que é que se passa durante o dia. Mas, com o aproximar daquilo que já devia ser o verão, mas que infelizmente ainda não é, tenho vindo com alguma frequência cá abaixo. Eu moro lá em cima no Forte de São Vicente, à noite, ou comer um gelado, ou passear o cão. Confesso, cada vez que olho para aquilo lembra-me mais uma pista, uma coisa de mini-golf, como havia antigamente na Areia Branca e na Ericeira, quando éramos miúdos, quando íamos lá jogar. Lá no Parque de Santa Marta. Faltaram uns buracos, uns obstáculos para se chegar a mini-golf. Mas pode vir a ganhar, também não convém dar ideias, não é? Porque, sinceramente, das noites que tenho vindo cá abaixo, e digo-vos durante o dia, estou convencido que será o mesmo, a única coisa que lá havia circular foi uma trotinete. Um miúdo um dia deixa passear de trotinete. Não havia rigorosamente mais nada. E, portanto, esta é uma modernice daquelas que, sendo que é salutar a prática de desporto, a prática de andar de bicicleta, é uma delas, aquilo que se verifica é que as pessoas que gostam da prática desse desporto normalmente o fazem ao fim de semana e procuram fazê-lo uns por estrada, quem gosta de fazer estrada, e outros BTT, quem gosta de ir para o campo, subir montes e vales. Não é propriamente da cidade, que já durante a semana aqueles que aqui habitam, aqui labutam, aqui trabalham e aqui andam nas suas correrias, não é propriamente da cidade que querem praticar esse tipo de desporto. E, portanto, aquilo foi uma modernice daquelas que só foi possível porque se esbanjam dinheiros de fundos comunitários que poderiam e deveriam ser aplicados noutra coisa, mas há todo um tipo de modernices que estão instaladas, que as pessoas dão como às vezes até com um certo fundamentalismo. Eu, por exemplo, vou dar um caso concreto. Gostei de ver aí há coisa de um mês e meio, 2 meses, penso que inspirado numa miúda nórdica, os estudantes e os jovens por esse país fora, por essa Europa fora, fizeram manifestações pelo ambiente. Mas isso é uma coisa boa, não é? O ambiente é bom, não é? É bom. Sobretudo quando vem da parte dos jovens. Quando vem da parte dos jovens, portanto, ou seja, em que apelavam à reciclagem, que apelavam à utilização de plástico, apelavam a tudo isso. E eu gostei de ver a malta nova empenhada numa causa que às vezes nós mais velhos, se calhar mercê de maus hábitos, estamos pouco, às vezes, sensibilizados, esquecidos, é práticas que se vão ganhando. Ainda um dia destes, vi, esta semana, coisas que nós dávamos como normais, mas que nesta lógica já deixam de ser. Vi fotografias, por exemplo, do dia a seguir ao Small Summer Fest.
Na Ericeira. Na Ericeira, onde tiveram milhares de jovens, onde se calhar desses milhares, algumas centenas tiveram na manifestação na defesa do ambiente. E quem viu aquelas imagens fica a pensar. Estás a falar daquele monte de lixo por tudo quanto era assim. Era lixo por todo lado, era plástico por todo lado, era sacos de plástico por todo lado, era copos de cerveja por todo lado. Ou seja, a malta nova já está sensibilizada, felizmente, para se manifestar a defesa do ambiente. Ainda não está sensibilizada para a prática. As coisas vão-se fazendo, mas isso não deixa de ser uma modernice. É defendermos uma coisa que depois, na prática, ainda não a aplicamos, como acontece, por exemplo, com o próprio Estado, com as próprias autarquias, e aí as crianças e os jovens têm desenvolvido um papel fundamental, sobretudo as crianças, e eu acompanhei isso quando estive na Junta de Freguesia, notava muito isso. As crianças, mercê de alguma pedagogia que era feita na escola, nomeadamente ao nível da separação dos lixos, incentivavam os pais em casa a ter os lixos separados, os plásticos, os papelões, o vidro, aquelas coisas todas. Aqueles reciclões caseiros, não é? E que eu acho que é fundamental que se possa fazer. Eu penso que isso agora já está mais atenuado, mas eu tenho conhecimento que, por exemplo, aqui na nossa zona, naquela época, as pessoas que faziam essa reciclagem e que depois a colocavam nos respectivos contentores dessas áreas, não tinham a mínima noção que quando o carro passava, que levava e carregava e descarregava tudo no mesmo sítio, em que o que era vidro, plástico e papelão ia para o mesmo sítio. E isso é um desrespeito. Quer pelo ambiente... Hoje em dia isso já não acontece. Há uma dezena de anos ainda acontecia. Eu espero que neste momento, eu penso que, por exemplo, a Régia Oeste já faz mesmo a separação, a Valor Sul também, mas se calhar, e provavelmente por esse país fora, ainda há muito sítio em que as pessoas felizmente já fazem essa separação e depois as responsabilidades dos poderes públicos não acompanham, às vezes por falta de verbas para ter os separadores nas estações de tratamento. O que é facto é que, felizmente, as crianças acabavam por não saber disto, porque senão para elas era uma grande desilusão. Como há outra modernice, por exemplo, boa. As modernices que nós estamos a conversar são modernices boas, mas depois têm algumas incongruências. Por exemplo, está em voga, e ainda bem, a defesa do bem-estar animal. Eu tenho lá um cãozinho em casa que adoro. Bem, aliás, uma das grandes novidades, se assim o podemos chamar, destas últimas eleições foi o PAN, não é? Sim. O Partido de Animais e Natureza, que penso eu que teve votos não só, mas quase só no centro de Lisboa e no centro do Porto, ou seja, nos grandes centros e em tudo onde há animais e campo, aquilo não correu muito bem. Mas as pessoas dos grandes centros têm essa sensibilidade, não é? Continuam a ter o cão em casa, ali em 20 metros quadrados, mas preso, coitado, mas defende os animais. Eu penso que o voto no PAN foi um voto de alguma forma um voto de protesto em relação ao que se passa no país, e as pessoas, o PAN não é o Partido dos Animais e da Natureza. Mas o PAN significa pessoas, animais e natureza. Eu acho que eles têm-se esquecido mesmo das pessoas. Eles têm-se mesmo esquecido das pessoas, ainda agora com esta proposta das beatas, não é? Das beatas para o chão, das coimas, como se tudo isto se resolvesse. Eu fiz um post há pouco tempo em que no Carnaval de Torres, só no Carnaval de Torres, que as coimas que eles propunham, nós pagávamos o Serviço Nacional de Saúde se todas as beatas queiram para ser multadas. Uma coisa que no dia a seguir, felizmente... Estamos a falar das beatas dos cigarros. Dos cigarros, não estamos a falar das beatas da igreja. Ou seja, levam as coisas ao extremo. Era importante, era que na Câmara, no município de Torres Vedras e nos outros municípios, como eu já vejo em Espanha em alguns sítios, tivéssemos ao longo das ruas cinzeiros colocados nas paredes, em que as pessoas pudessem apagar o seu cigarro e que depois os serviços de limpeza da Câmara os apanhassem. Mas esta malta, destas modernices, a única coisa que sabe é ter ideias e aplicar multas quando elas não são cumpridas. Que depois, normalmente, as multas também não são aplicadas. Mas fica aquela imagem de preocupação estranha, iria até um pouco cínica, quando vejo
E isto é uma coisa que me faz uma confusão tremenda, tremenda. Eu sou suspeito a falar nessa matéria, porque, por exemplo, vejo, e tenho amigos meus que pensam de forma diferente comigo, de mim, e sobre os quais e com os quais de vez em quando converso sobre estas matérias. A mim faz uma confusão tremenda quem consegue ter uma preocupação extrema com o bem-estar animal e ao mesmo tempo é defensor do aborto. Ao mesmo tempo é defensor do aborto. Não faz sentido Para mim não faz, porque para mim, mas isto tem a ver com os conceitos. Ou seja, eu sou defensor da anterior lei do aborto, em que o aborto era permitido, a interrupção voluntária da gravidez, que nós chamamos de aborto, em que a lei permitia que em caso de violação da mãe, em caso de perigo de vida da mãe, em caso de deficiência extrema da criança, que o aborto fosse possível. Achei que banalizar o aborto é, no fundo, banalizar um ser vivo que é um feto com 3, 4 meses. É a minha opinião. E que é um animal também, nós todos somos animais. Não podemos estar para mim é um ser que já existe. E, portanto, a mim faz-me uma certa confusão que alguém defenda o bem-estar animal e considero banal que um feto com 3, 4 meses de vida, que já é um ser, que já tem, se calhar já tem sentimentos, é uma coisa que diz respeito ao corpo da mulher e à opção da mulher. É a mesma coisa que a modernice de não se pode qualquer dia comer nada. É porque tem sal a mais, é porque tem açúcar a mais, é porque tem glúten. Qualquer dia não podemos comer nada. É porque tem carne. É porque tem carne. É porque tem porco, é porque tem vaca, é porque tem qualquer dia não se pode comer nada em Portugal porque a bem da saúde. Ou seja, o Estado quer mandar naquilo que eu como. E normalmente com grupos a defenderem isto de uma forma acérrima. Até tenho uma companheira minha da Aliança que defende isto de uma forma fundamentalista, com a qual tenho tido até algumas discussões salutares. São também os mesmos que me dizem que, na questão da interrupção voluntária da gravidez, quem manda no corpo da mulher é a mulher. Mas quem paga depois a interrupção nos serviços públicos sou eu. Mas eu não posso comer açúcar nem sal porque depois dou muita despesa aos serviços públicos. Ou seja, há estas contradições destas modernices. É bom que as pessoas... Mas não mandas no teu corpo? Eu quero continuar a mandar no meu corpo. Nós às vezes temos a noção de que, por exemplo, cometemos alguns excessos. Tenho comido alguns chocolates demais, se calhar agora à noite. Tenho. Confesso que tenho. Mas é uma responsabilidade que é minha. É uma responsabilidade. Não tem que ser a administração pública, o Estado, a mandar na vida das pessoas. Aquilo que o Estado tem que fazer, no meu entender, e já faz em alguns casos, há países mais adiantados que nossos, é dar a informação do que é que representa este tipo de consumos e a pessoa que faça a sua opção. Ou seja, aquilo que se pede ao Estado, que no fundo somos todos nós, e que nos representa, é que, mediante o conhecimento que já existe em termos científicos de tudo aquilo que é a nossa alimentação, nos permita fornecer a dizer, olha que isto faz mal a isto, olha que isto é benéfico para isto, e depois cada um que faça... Lá estamos nós para dizer... a sua opção, porque... Podemos usar, porque perdoamos o mal que faz pelo bem que sabe, e as consequências estão aí, ou não. Exatamente. Ou sabemos, temos consciência e sabemos o que é que estamos a fazer. É óbvio que há muita gente a cometer excesso, a malta... a começar pelas crianças, a comerem fast food à parva. Agora, o que é facto é que isso é uma opção que tem que ser da família, dos pais. Os pais é que têm de decidir, não pode ser o Estado a mandar na alimentação de uma família. Porque, e depois vejo a malta fundamentalista destas coisas a defender determinado tipo de alimentações e a esquecer-se que, infelizmente, neste país, há se calhar 2 ou 3 milhões de pessoas que tomara elas, às vezes, terem dinheiro para comprar uma latinha de salsichas e uma lata de atum. A salsicha não deve ser... Ou até um fast food por aí qualquer, não é? De vez em quando comer um hambúrguerzinho, porque não há condições económicas para fazer outro tipo de alimentação. E qual é a solução? Há muita gente a comer comer massas, que é o mais barato. Ou seja... a solução é nós temos um melhor nível de vida, para isso temos que ser muito mais produtivos. Agora,
aquilo que me deixa de pensar, e era nisso que nós estávamos a conversar, era estas modernices de pensamentos bonitos, depois, por vezes, não corresponderem, ou não correspondem à realidade, ou não correspondem à prática daqueles que de uma forma fundamentalista, o defendem. Acho que as coisas têm que ir passo a passo. Provavelmente, eu às vezes dou comigo a pensar, pá, já comi batatas fritas ao almoço, ao jantar não como. É uma opção que nós vamos fazendo, que nós vamos nós próprios decidir. Epá, quando me impõem a mim, ou me querem impor, uma das coisas que mais prazer dá na vida ao ser humano, que é comer, de uma forma fundamentalista, a mim não me cai bem, e penso que não reagirei bem se algum dia alguma administração pública me vier a dizer o que é que eu posso comer ou o que é que eu não posso comer. Estavas a falar de fundamentalismo, estavas a falar da forma de fazer as coisas, estavas a falar de modernices. Uma das modernices que existe por exemplo, e no teu caso, onde estás inserido, na direção de um agrupamento político, mas em todos eles quase de forma genérica isso acontece, as pessoas não serem colocadas por mérito, mas serem colocadas por cotas. O que é que isto o que é que isto poderá querer dizer? Sim, é uma forma de proteger algumas pessoas. Mas, por outro lado, as pessoas, quer sejam boas, quer sejam más, têm que estar lá. Por exemplo, ainda agora na União Europeia, nós tivemos a indicação de ter que ser indicado duas pessoas, uma do sexo masculino, outra do sexo feminino. Porque não duas do sexo feminino? E vamos começar por acaso foram duas do sexo feminino. Foi. Mas a indicação era assim. Para dois dos mais importantes órgãos da União Europeia são duas mulheres. Ainda bem que tocas nesse assunto, que é um assunto sobre o qual eu penso muito. E tenho, é uma modernice? E tenho... É claramente, porque eu sou defensor claramente do mérito. Do mérito. Sou radicalmente contra as cotas de género. Completamente. Vou-te dar um exemplo. Eu trabalho numa instituição que é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Trabalham lá 6 mil pessoas. Das 6 mil, seguramente 5 mil são mulheres. E é uma instituição que funciona muito bem. Então não deveria haver cotas para ter 2.500 homens? Não, é isso que eu ia dizer. Porquê é que haveremos de meter 2.500 homens se as mulheres que lá estão, as profissionais que lá estão, que por sinal são mulheres, trabalham bem? E ainda agora, com a nova nomeação da mesa, e com a reestruturação interna que houve, foram nomeadas, ou renomeadas, ou alteradas FIAs. Nós devemos ter, sei lá, umas 300, 400 FIAs, de nível superior e intermédias. Seguramente, entre 80% a 90% das FIAs principais e intermédias são mulheres. São senhoras que são uns seres humanos ao nível profissional, de mérito, que sabem o que fazem e que, portanto, são nomeados. Ainda um dia destes, tive num almoço, uma reunião que seguiu o almoço de estruturas da minha área de trabalho, na área ligada ao empreendedorismo e à área social. Posso dar um exemplo concreto. Na instituição do trabalho, há à volta de 700 assistentes sociais. 650 são mulheres. As FIAs acabam por, no fundo, representar tudo isso. Nós estávamos numa reunião de FIAs de algumas dezenas de unidades que estão sob a nossa alçada e, portanto, devíamos estar entre 160, 180 pessoas na reunião com o nosso administrador. No fundo, estavam as FIAs daqueles dois setores da Santa Casa. E ele, por acaso, e bem, distribuiu um livrinho com os lugares que cada um desempenha, porque houve pessoas que saíram, houve pessoas que mudaram de lugar. E o engraçado daquilo, eu até comentei, se calhar ali vai aos 90% ao nível das FIAs das mulheres. E ainda bem, não porque são mulheres, mas porque são profissionais, capazes, competentes para desempenhar aquelas funções. Eu, no meu departamento, os meus administradores, por acaso, já tive quase todos, mas foram praticamente sempre homens, com exceção da Helena, que foi durante 15 dias nas férias, na altura do provedor.
Mas, em regra, os meus administradores têm sido homens. Mas a direção do meu departamento, já tive o Dr. Carneiro Jacinto, que era um homem, e agora já tive duas mulheres como diretoras. Isso melhora ou piora alguma coisa? São sensibilidades diferentes de fazer as coisas. Agora, o que é facto é que cada um deles que lá esteve foi nomeado pelo mérito que tinha para as funções. E desempenharam, dois já o desempenharam, a atual diretora está a iniciar agora, mas estou a desempenhá-lo com qualificações, com capacidade, com visão de futuro. E, portanto, era muito mau, no meu entender, que se tivesse de ser, desculpa lá, a pessoa indicada para isto era a atual diretora, mas por uma questão de cotas... Tem que ir um homem desta vez. Eu acho isso uma coisa, seja com homens, seja com mulheres. Eu acho que as pessoas têm que se afirmar pela sua qualidade, pelo mérito que têm no desempenho das funções. Aliás, eu estou plenamente convicto, e acho que, não sei se já o disse aqui, mas já o disse em vários sítios, daqui a 10, 15, 20 anos, as chefias intermédias e principais de tudo que as instituições são mulheres. Basta a gente ver pelas universidades quem são a percentagem de estudantes universitários, a esmagadora maioria são mulheres, quem tem as melhores notas são mulheres, as grandes empresas, ao nível da função pública, ao nível dos concursos, é quem tem as melhores notas e, portanto, o percurso natural de quem anda muito preocupado que não temos mulheres em cargos de direção, verá que a breve prazo, mais breve que o que pensam, as mulheres terão um papel fundamental pelo mérito delas e nunca, no meu entender, de forma natural. E o porquê eu sempre gostei de trabalhar com mulheres. Quer a dirigir mulheres, quer a ser dirigido por uma mulher. Não tenho problema nenhum. Trabalho muito bem e uma diretora minha ou um diretor meu dar-me uma tarefa, dar-me uma ordem, pedir uma opinião, faço com o mesmo respeito, seja ele homem, seja ele mulher. Tenho uma condição básica, é que nós reconhecemos competência para que esteja a exercer, porque nós não reconhecemos competências nas chefias, não é? As coisas às vezes... Seja um homem, seja uma mulher. Não vai e, portanto, garantidamente que não conheço muitos que tenham trabalhado com tantas mulheres como eu. Até porque é que vocês... Estas mudam. Por exemplo, o meu partido, nas listas... 50%. É 50%. O PS acho que está a fazer o mesmo. O PSD está a fazer o mesmo. Eu acho que isto é tirar o mérito às pessoas. Não é tirar o mérito às pessoas, mas é não lhes dar o devido mérito que elas têm. E depois é uma forma de contornar a lei, ou seja, fazem o aparato desta modernice de dizer que estão a defender as coisas. Vou dar um exemplo concreto. Câmara Municipal de Torres Vedras. Os municípios são eleitos por forma proporcional. Concorrem 6 partidos, não é? Concorrem 7 partidos e cada um elege o presidente. É um e depois os vereadores dos outros partidos consoante o número de votos, não é? Imaginemos que aqui em Torres Vedras, em vez do Partido Socialista ganhar como tem ganho sempre, a votação era mais distribuída. E daria para aí 2 a cada um? Ou imaginemos que eram... Bem, 2 no Partido Socialista, um abraço, um cumprimento muito grande para a engenheira Laura, para aqui uma simpatia, mas é mais. É número 2. E há mais. Não, eu estou dizendo o número 2. Por exemplo, a Ana Umbelino, que tem feito no meu entender... Mas não é número 2. Não é número 2, mas tem feito um ótimo trabalho enquanto vereadora. Sim, mas se fosse trabalho, se calhar faz um ótimo trabalho pela sensibilidade também enquanto mulher, mas faz um ótimo trabalho pelas qualificações que ela adquiriu, quer ao nível daquilo que estudou, da sua formação, e obviamente que depois, se calhar sendo mulher, tem outra sensibilidade, até porque a área dela assim o exige. Eu nunca gostaria de ver pessoas, como o caso de Laura, ou como o caso da Ana Umbelino, que fossem escolhidas por serem mulheres. É a pior ofensa que se pode fazer. Sentido. É a pior ofensa que se pode fazer a quem tem qualidade. Mas estava-te a dar um exemplo. Imaginemos que vamos arranjar um município mais pequeno, porque o Torres tem 9 vereadores. O município do Sobral de Montagraça, que é aqui ao lado, tem 5 vereadores. O presidente tem 4 vereadores. E concorrem 6 ou 7 partidos, mas há 5 que elegem. Um elege o presidente e cada um dos outros elege vereadores.
Por sinal, eram todos, os cabeças de lista eram todos homens, e todos fizeram paridade. Todos meteram uma senhora em segundo. Cada um elegeu um. O executivo é formado por 5 homens. E, portanto, esta história da paridade das listas é estas modernices que propagam, mas que depois, na prática, infelizmente, não resulta em nada. Eu recordo-me. Era eu presidente da Comissão Política, na altura do PSD, quando o engenheiro Pestaquini foi candidato à Câmara. E fui de férias com as freguesias todas prontas, eram 20 na altura, faltava uma, que agora está diluída nos capelos, era o Otero da Cabeça. E era uma freguesia muito pequena, agora está com os capelos, já é uma freguesia, mas era uma freguesia muito pequena, tradicionalmente com uma votação na casa dos 70% a 75% para o Partido Socialista, em que os outros partidos tinham uma grande dificuldade em formar listas. Primeiro porque as pessoas... São todos índios, compadre. Vizinhos, compadre, não é só isso, as pessoas sabiam que o resultado, já qual era o resultado, não estavam para... Era muito difícil. E eu, de férias, ia telefonando para as pessoas que lá tinha e consegui falar com uma companheira e disse-lhe, nós temos que apresentar a lista aí. E ela disse, vou ver o que é que consigo fazer. 2 ou 3 dias depois ligou-me, estava eu em Espanha, e disse-me, olha, eu tenho uma lista feita, mas somos 11 mulheres. E o quê? Estava com um problema que o Paulo Bento dissesse, 11 mulheres? Não, isso é mulheres a mais. Não? Somos 11 mulheres. E nós só fomos as 11 mulheres, porque todas, já falámos todas com homens e todos não querem ir. E, portanto, se os homens não querem ir, avançamos nós. E foram as 11 mulheres. Hoje era impossível. Hoje não tinha sido entregue lista. Ou então, teria que se dizer ao homem, o teu nome é só para encher. E isto é a pior coisa que se pode fazer quando se pretende apresentar uma lista para servir a comunidade. As pessoas ou vão porque estão motivadas para o desempenho da função, porque se sentem capazes de o fazer. Sempre fui radicalmente contra as cotas por uma razão muito simples. É porque eu tenho um respeito e uma admiração tremenda pelas mulheres. E pelos homens. E pelos homens. Mas a questão que se põe mais neste aspecto é a subvalorização das mulheres. E eu, por respeitá-las demais, por entender que, na maioria das vezes, das com quem tenho trabalhado, me têm oferecido mais competências até que a esmagadora maioria dos homens com quem tenho trabalhado, acho que é vulgarizar aquelas que, por mérito próprio, conseguiram adquirir aquelas competências e que merecem da nossa parte uma dose de respeito igual a qualquer pessoa nas mesmas condições. És modernices. E, portanto, eu quando tiver que escolher alguém, escolho pelo mérito. E se tiver que ser para três cargos, e as três pessoas que eu entender que melhor servem aquilo serão 3 mulheres, serão 3 mulheres. Como se entender que são 3 homens, são 3 homens. Nunca escolherei, algum dia que tenha que escolher em função do sexo, escolho sempre em função do mérito e da sexo, da etnia, da religião. Nada. Porque um dia destes também começa a ser dividido por religiões, por etnias. É uma falta de respeito. Não faz sentido. Faz sentido nenhum. Agora, mas é assim. Mas nós estamos numa fase em que, eventualmente, já tem o partido de que fazes parte. Eu depois agora posso aqui errar com o nome. Vais-me ajudar com certeza e desculpar se eu meter alguma gafe. Direção Nacional, se não for assim. É a Direção Nacional. Direção Nacional. Vocês no Aliança, neste momento, já têm, esta é a vossa primeira grande eleição, concorreram às eleições para o Parlamento Europeu, por uma questão de acabaram de ser formados e tudo bem, esta é a vossa primeira grande eleição, vocês já têm um programa, já está publicado. Já está publicado. Novidade. Não, já está publicado há uma semana e meia, foi o primeiro programa a ser publicado. É um programa, é fundamentalmente uma declaração de princípios em relação a todas as áreas de poder, em que são elencadas propostas ainda genéricas em relação ao que é que se pretende para cada uma das áreas. Na primeira semana de setembro será concretizado, ao nível do programa, medidas concretas em relação a cada uma dessas áreas. Vou dar um exemplo concreto. Na área da saúde. Não é? Nós defendemos que o cidadão possa exercer a sua opção para um hospital privado ou para um hospital público com diversas garantias.
É inaceitável, já falei nisso aqui no último programa, é inaceitável que uma pessoa com mais de 70 anos não possa ter um seguro de saúde, nem que o queira pagar. Mesmo que o queira pagar. Nenhuma companhia de seguros o faz. E, portanto, caberá ao Estado, e nós aí defendemos a generalização da ADSE a todos os cidadãos, ou seja, em vez de ser só aos funcionários públicos, a todos os cidadãos, por forma a que tu que trabalhas na tua empresa possas optar, em vez de fazer um seguro de saúde, inscreves-te na ADSE e tens as condições que a ADSE tem com os hospitais públicos, com os hospitais privados. Optaste por um seguro de saúde, em vez da ADSE, optaste por um seguro de saúde, pagas o teu seguro de saúde. Aquilo que nós defendemos é que tu, ao pagares o teu seguro de saúde, podes e deves poder, em sede de IRS, deduzir tudo o que pagaste do seguro de saúde, com uma condição diferente daquela de agora. É que a partir do momento em que tens um seguro de saúde, podes ir onde quiseres com esse seguro de saúde e tens os benefícios fiscais de poder deduzir. Se fores a um hospital público, o teu seguro tem que pagar ao hospital público. Coisa que agora não acontece. Não acontece. Então, mas tens um seguro de saúde e só te paga privados? Não, tu é que só... Não faz sentido. Não, mas faz algum sentido. Neste não momento. sei se faz sentido ou não. As pessoas terem Eu tenho o meu seguro de saúde. terem... Eu tenho o meu seguro Agora, de saúde. O resto não faz sentido. Tenho o meu seguro de saúde, do qual pago uma pipa de massa por mês. Quando tenho que ir a uma entidade privada, eu utilizo o seguro de saúde. Quando tenho que ir, felizmente não tenho ido, a um serviço público, utilizo aquilo que é os meus impostos, porque o Estado não me permite que eu deduza fiscalmente os 1.000 e tal euros que eu pago de seguro por ano. No dia em que me o permitir, tem que me obrigar, cada vez que vou ao hospital público, pagar, a minha companhia de seguros, pagar ao hospital. Nós vemos aí os grandes paladinos do Serviço Nacional de Saúde contra as empresas privadas de saúde. Eles, no fundo, são os melhores amigos das empresas privadas de saúde. E então das companhias de seguros, que é uma maravilha. E em que sentido? Em que sentido? Porque, ao estar caótico o Serviço Nacional de Saúde como está, as pessoas cada vez mais, e a saúde é um bem fundamental, às vezes retiram de algumas mordomias que gostavam de ter para poder ter um seguro de saúde e acabam por ir ao privado. Mas depois, quando têm que socorrer dos serviços públicos, normalmente as pessoas não utilizam o seu cartão de saúde porque têm direito ao Serviço Nacional de Saúde. E o seu plafond para cirurgias, por exemplo, o meu é 30.000 euros. As pessoas não estão para estar a comer o seu plafond nos privados quando pagam impostos para ir ao público. Mas só, no nosso entendimento, se optarem por ter um seguro de saúde, o plafond vai ter que pagar aos hospitais públicos. Por forma a que aqueles que infelizmente não têm possibilidades de ter o seguro, nem têm possibilidades de ter a ADSE, as pessoas que recebem 600, 700, 800 euros por mês, os idosos, quando vão aos diversos serviços públicos e privados, o possam ter gratuitamente. Através do Orçamento de Estado. Ou seja, o Estado tem que assegurar, através de uma ADSE generalizada, não só aos privados, não só aos públicos, mas fundamentalmente aos pensionistas, aos reformados, às pessoas que trabalharam uma vida inteira e que agora, com 70 anos, querem ser operados às cataratas, estão 2 anos e meio, 3 anos à espera, e se quiserem ir ao privado têm que pagar, e não podem fazer o seguro porque ultrapassaram os 70 anos e as companhias de seguros não o fazem. Não. Essas pessoas têm que ter condições, através do sistema da ADSE alargado, para que, pagando um tanto por mês, em função dos seus rendimentos, uma pessoa que recebe 800 euros, 900 euros de pensão, se tiver que pagar 15 ou 20 euros para essa ADSE... Também não é por aí que deixa... Mas sabe que quando precisar de serviços e cuidados médicos, pode ir ao privado e pode ir ao público, sem ter que estar 2 anos para além da saúde. E eu peço desculpa porque ainda não tenho um conhecimento muito aprofundado do programa, do vosso programa, do Aliança. Quais são as outras grandes áreas onde se vão focar? Eu sei que se focam em todas elas, claro, mas aquelas mais importantes. A questão da saúde é fundamental. A questão da coesão territorial. Sim. É inadmissível que cada vez mais, até ao nível dos fundos comunitários, as verbas sejam aplicadas no Grande Porto e no Grande Lisboa, e cada vez mais há uma desertificação do país, nomeadamente do interior, porque as pessoas, à falta de emprego, têm que começar a fugir para as grandes cidades. E o nosso país é bonito demais, é pequeno demais e bonito demais
para que nós deixemos de desertificar o nosso interior. o nosso interior. E, portanto, Quais são as soluções? Quais são as medidas? as soluções é criar. Essas serão apresentadas em setembro. Eu posso dar um lamiré, mas elas terão que passar, obviamente, por incentivos fiscais a empresas que criem postos de trabalho nessas regiões, que permitam que um médico não fuja de Porto Alegre ou de Castelo de Vide porque tem uma filha com 18 anos, quer estudar, e ele não quer estar em Porto Alegre e ela estar em Lisboa. Ou seja, temos que criar condições de fixação em que as pessoas se sintam que têm condições de fazer e desenvolver ali a sua vida. E, portanto, temos que, ao nível da negociação com Bruxelas, cada vez mais canalizar os dinheiros dos fundos estruturais, em vez de fazer ciclovias em Torres Vedras, para que eles possam ser aplicados, se calhar, noutro ponto do país, em algo que crie riqueza, crie fixação de pessoas e permita que as pessoas não tenham que abandonar as suas raízes à procura de uma vida que não têm nas terras onde nasceram e onde gostavam, se calhar, de morrer. Bem, mas não vamos culpar... Estou a falar na questão da União Europeia por isso. Não. Por exemplo, a Grande Lisboa tem para estes grandes projetos 15 ou 20% de verba subsidiada, e o interior tem 85%. O problema não está na União Europeia, o problema está mesmo nas nossas estratégias internas do nosso país. Não, mas é um conjunto de situações. Vou dar um exemplo. Ao nível da inovação social, que é uma área que eu trabalho na Santa Casa. Uma vez apresentei um projeto ao presidente do Portugal Inovação Social, responsável por umas centenas de milhões de euros a ser aplicados. E eu apresentei-lhe o projeto, aqui, como nós estamos a conversar, e disse: Filipe, eu gostava de fazer isto, ao nível da misericórdia. Ele disse: podes-me apresentar esse projeto amanhã, e eu amanhã aprovo-te o projeto. E era um projeto com algum valor em termos de monetário, com uma condição. Eu vou-te dizer o que era em concreto. Era um trabalho de reinserção de mulheres presas que estavam em final de cumprimento de pena. Sim. E que é um drama, a maior parte delas. Tinha visto uma reportagem uns dias antes, mães com filhos que já nasceram na prisão, ou que foram para lá com 1 ano, que apanharam 5, 6 anos, as crianças tinham lá ótimas condições ao nível de equipamentos, nunca viram outra realidade sem ser a prisão, e vi uma reportagem que eles perguntavam às mulheres: estão felizes? Foi até num dia que o Benfica, através da sua fundação, foi à prisão de Tires a colocar equipamentos para as crianças. E entrevistaram nesse dia, algumas mulheres, faltava 2 meses, 3 meses para saírem da prisão, cumprindo a sua pena pelo que fizeram à sociedade. E perguntavam: está satisfeita, vai sair? E a maior parte delas disseram que não. Não sei o que é que vou fazer da minha vida lá fora. Eu aqui, pelo menos, a minha filha está a crescer segura, eu tenho tarefa, eu ou trabalho na cozinha, eu ou trabalho na lavanderia, eu trabalho a passar a ferro, tratam bem. Eu aqui tenho uma vida presa, mas tenho uma vida. O que é que eu vou fazer lá para fora? Isto assustou-me, deixou-me preocupado, e liguei aquilo com trabalhos que eu tinha na Misericórdia e com realidades que eu via de equipamentos nossos, sempre com falta de mulher, às vezes de mão de obra não qualificada, e que é difícil arranjar. E a minha proposta ao homem do Portugal Inovação Social, na altura, foi que, através de uma equipa constituída de assistentes sociais, de psicólogos, em conjugação com a prisão do Tires, pudéssemos ali escolher 30, 40 senhoras que estivessem à beira de sair. Para um projeto piloto. Para um projeto piloto, em que teria que ser avaliado. Havia certamente situações em que diziam: esta senhora está perfeitamente apta para trabalhar, mas ela é da Amadora e não pode ir para a Amadora, para o meio onde cometeu os crimes, porque pode reincidir. Ela terá que ir para outro sítio. Ou esta pessoa, ao contrário, tem uma boa estrutura familiar, tem um disparate, convém estar ali porque a família apoia. Um estudo englobado, nós temos equipamentos espalhados por todo o lado e, portanto, pretendia que esta era uma experiência piloto, primeiro com mulheres e depois partiríamos para as prisões de homens, porque também precisamos de homens para trabalhar. Em que elas seriam inseridas a fazer trabalho connosco, em que nós garantíamos habitação durante 2, 3 anos, um período experimental, um protocolo com o governo,
em que garantíamos a educação das crianças em escolas perto dos locais de trabalho, em que garantíamos casa perto, no fundo, procurar dar uma nova oportunidade àquelas senhoras que cometeram um crime ou crimes e que já o pagaram perante a sociedade e dar uma oportunidade às crianças que não tiveram culpa de nascer. Algumas delas já dentro de prisão. O grande problema foi que ele disse: Paulo, só há um problema, tens que escolher outra prisão. Tens que escolher uma prisão ou das Caldas da Rainha, mas das Caldas não há prisão de mulheres, porque os fundos comunitários para esta área não se aplicavam a Lisboa. Ou seja, há um conjunto de problemas que existem em Lisboa e existem grandemente em Lisboa, porque os problemas da criminalidade, da delinquência, existem precisamente em Lisboa, mas como Lisboa, ao nível do rendimento per capita, ultrapassou a média europeia, não pode haver dinheiro para questões destas. Ou seja, eu teria que estar a enganar a União Europeia, teria que estar a enganar o homem. Ele disse: me engano, faz um projeto em que vais buscar outras pessoas a outro lado qualquer, metes no outro lado qualquer, é um projeto de uma nobreza extrema, mas eu não posso apoiar porque está em Lisboa. E eu acho que estão a disparar. Eu acho que nós temos que fazer a União Europeia. Lisboa realmente é uma média superior ao resto do país, mas tem problemas nesta área que há sítios específicos, não é? Ou seja, eu se quisesse fazer este programa em Porto Alegre, ou em Beja, ou em Évora, era imediatamente apoiado. Tinha o dinheiro. Não tinha. Era as pessoas que eram o objeto de resolver o problema, porque não há lá nenhuma prisão de mulheres. Lá tinha que se colocar a prisão em Porto Alegre ou em Évora. Este projeto até era... Este projeto que eu tinha em mente, isto foi uma conversa informal com ele, portanto nunca chegou a ser um projeto formalizado, foi uma conversa, até tinha o objetivo de povoar também uma parte do interior onde nós tínhamos equipamentos para pessoas que eventualmente as psicólogas dissessem não convém ficar onde cometeram os crimes. Nós tínhamos um sítio onde tínhamos um projeto maravilhoso para desenvolver à beira de Alqueva, onde as pessoas, essas mulheres podiam ir para lá com as suas filhas, com escolas, com essas coisas todas. Mas não se conseguiu fazer, não avançou, precisamente porque isto está mal explicado à malta de Bruxelas. E, portanto, os nossos negociadores, sejam eles qual for, de que governo for, têm que se dizer: venham cá ao nosso país e vejam. Realmente Lisboa está acima da média europeia, mas os problemas sociais fundamentais estão aqui em Lisboa e no Porto. Há outras coisas que nos dão dinheiro para gastar em Lisboa, que tinham que ser gastos era realmente noutras zonas do país. E é isto, se nós quisermos tratar de forma séria aquilo que é os problemas do nosso país, temos que primeiro identificá-los, conhecê-los, e não tem dúvida nenhuma que os homens da Europa, aqueles que depois decidem para onde é que vão os fundos, se as coisas forem devidamente explicadas com convicção e com argumentação, demonstrando claramente as nossas razões, que se calhar as verbas passarão a ser aplicadas. Depois temos outro problema, que é... Há muito fundo comunitário, que, mercê das cativações do Ministro Centeno, as obras não estão a ser aplicadas, não estão a ser executadas, não estão a ser feitas, nem sequer concursos estão lançados, projetos aprovados. Eu temo que aquela biblioteca, ou aquilo que a Câmara quer fazer ali assim, ao lado da Praça da Batata, na Praça da Batata, ou seja, aquilo como muitas das obras que são financiadas pelos fundos comunitários, muitas deles vêm com 60%, 70% de coparticipação, ou 80%, mas exige sempre uma coparticipação nacional. Ora, há milhares de milhões de coparticipação nacional que estão cativados pelo Sr. Ministro e, portanto, nós não podemos, tendo as verbas aprovadas para aqueles projetos, os concursos não são lançados porque não é autorizada a gastar os 20% ou 30% que corresponde. E, portanto, chegamos a 2000 ou 2021 e devolvemos o dinheiro que era para esses projetos porque eles não foram aplicados. Então, mas se não temos dinheiro, para que é que os aprovamos? Agora pergunto eu... Não, é por isso é que se chama cativações. É que eles no Orçamento de Estado estão, mas depois o Sr. Ministro das Finanças cativa. Este dinheiro está aqui, mas não se pode gastar sem a minha autorização. Paulo, estamos a chegar ao fim do nosso tempo e é a mesma coisa que o teu pai, quando eras miúdo, dizer assim: para a tua mesada... São 500 euros. Naquela altura era 500 escudos. Escudos, não é? São 500 escudos. Mas eu retenho-te 400. Tu é 500. Mas toma lá 100 para gastares, eu vou gerindo aqui estes 400 e depois é que digo se podes gastar ou não. Mas a tua mesada é 500. Paulo, e é isto que se passa. Isso não era justo. Não era justo, mas é o que acontece, infelizmente, no nosso país. Ou seja, tudo cativado. Dentro de mais propostas vossas, daquelas estruturantes ou daquelas propostas mais
que toquem mais nas pessoas. Nós já ultrapassámos o nosso tempo, já estará de uma forma rápida. Vamos ter propostas muito, muito específicas em todas as áreas, mas naquelas que se referem também a coisas que têm a ver com a dimensão humana. Ou seja, se o nosso lema é das pessoas para as pessoas, muitas delas têm que ter a ver com a questão da demografia, como nós já estávamos a falar, que a questão da natalidade. Vão aparecer propostas, não vou adiantá-las ainda, apesar de já as saber, em relação à natalidade, o respeito pelos idosos, ou por os menos idosos, mas que atingiram o patamar da reforma e que estão meses para receber essa reforma. É preciso criar mecanismos de agilizar todo esse processo. Uma pessoa que tem 66 anos, trabalhou uma vida inteira, meteu os papéis para a reforma e está um ano à espera de receber a reforma, se não tiver o seu pé de meia ou não tiver a família que o sustente, com o quê? Veste quando receber a reforma está morto. Compra os medicamentos com o quê? Portanto, isto é uma coisa inadmissível em pleno século XXI num país chamado Portugal. É óbvio que isto é uma questão conjuntural. O problema é que se calhar não é só conjuntural, é estrutural na forma de funcionamento da segurança social. E, portanto, nós vamos ter propostas nessas áreas que dizem respeito à vida das pessoas, que eu acho que merecem ser vistas, porque serão fundamentadas com números, demonstrativas. Eu vou dar um exemplo de uma que eu defendo. Não sei se o Paulo ou a Aliança? Não sei se a Aliança irá com essa proposta ou não, mas eu defendo-a. Eu entendo que, no mínimo, uma mãe tem que ter um ano de licença de maternidade. No mínimo. Isso não vai criar problemas às estruturas e às empresas? Aí é que está. Sobretudo quando as mães ocupam papéis determinantes? Exatamente. A questão é que, com a atual legislação, uma mãe tem direito a 5 meses mais um. Isso é justíssimo. Justíssimo. Mas depois tem o período da amamentação. Depois tem as doenças normais da criança. E, no fundo, acaba sempre por ser muito mais que um ano. Aos fecheiros. A mãe da criança tem que ter a estabilidade para poder estar em casa com a sua criança. A educá-la, a usufruir dela. E o Estado tem que pagar esse ano, em vez de pagar 6 meses. Eu disse, mas isso vai encarecer muito o Estado. Não vai. Não, o Estado não estou a falar das estruturas onde trabalham. Mas se tu fores dono de uma empresa, e saberes que uma funcionária tua que vai ser mãe, pelo menos um ano está em casa, se calhar contratas uma pessoa por um ano. Claro. Mas se ela tiver só 5 meses, se calhar não contratas. E depois anda a empresa naquele rengue, nem funciona bem, a chatear a mãe, para você já devia ter vindo, você está em muitas consultas com a criança, a mãe tem que ter a estabilidade para estar com a sua filha, com o seu filho, com os seus gêmeos, seja com quem for. No mínimo um ano. E isso permite que as empresas, pelo menos durante o ano, possam ir ao fundo de desemprego buscar pessoas para trabalhar. Porque as mães vão ser pagas pelo Estado. Exatamente. Ou seja, mas feitas as contas, já fiz as contas todas. Até rentável é. Acaba por ser mais benéfico para o Estado. Porque depois, feitas as contas, uma criança que aos 5 meses tem aqui para uma creche, ela tem um custo para o Estado, que tem que ser somado. Eu fiz as contas todas, quando apresentei esta proposta no Aliança, fiz as contas todas, com esta medida de as pessoas, das mães poderem estar, em vez de 5 meses em casa, um ano, o Estado poupa dinheiro, dá melhores condições de vida à criança e à mãe e baixa os níveis de desemprego. Bem, Paulo, estouramos aqui o nosso tempo todo. Ainda vamos falar antes das próximas eleições, ou seja, ainda vamos falar... Certo, quero só dar uma saudação no seguimento daquilo que eu disse. Quero saudar a nova Presidente da Comissão Europeia. Ao fim de 60 anos, temos uma mulher pela primeira vez como Presidente da Comissão Europeia. Eu não estou satisfeito pelo facto dela ser mulher no seguimento daquilo que eu disse em relação às cotas. Eu acho que ela deve ser, e tenho a esperança que ela seja uma grande... Já tiveste um amigo teu como presidente. Estou a falar de Durão Barroso. Sim. Meu amigo, entre aspas. Sim, pronto. Ex-companheiro. Amigo nunca foi. Mas ela tem que ser uma grande senhora. Uma senhora que é mãe de 7 filhos. Tira 2 cursos superiores com mestrados completamente antagónicos. Chefiou as Forças Armadas alemãs. Chefiou a Secretaria de Estado da Família. Ou seja, é uma mulher com uma abrangência tremenda. Ela é Presidente da Comissão Europeia, como eu entendo que deve ser, pelo mérito das suas capacidades,
das suas escolhas, obviamente, fazer parte do partido que teve mais votos. Na Europa, quem governa ainda é quem tem mais votos. É um bocadinho diferente de Portugal. Essa e, portanto, é uma maldade muito grande. E, portanto, desejar à senhora que, para bem de nós portugueses, para bem de nós europeus, e não só, porque nós socorremos tudo o que é maleitas ao nível desse mundo fora, que ela possa ter um bom desempenho do cargo, não tenho dúvida nenhuma que o terá, e para entrar um bocadinho em contradição com o que disse há bocado, se os homens a ajudem, porque espero que não a torpedeiem e que a deixem desempenhar o seu papel com base naquilo que ela definiu quando se apresentou ao Parlamento Europeu antes da sua eleição, em que ela fez uma panóplia de propostas da forma que me ia trabalhar. O que eu peço, enquanto cidadão desta Europa, é que deixem a senhora desenvolver aquilo que se propôs fazer e que a ajudem, porque certamente que se o fizerem, estão-nos a ajudar a nós todos. Uma última pergunta, assim, meio provocação, até porque estas são as primeiras grandes eleições que a Aliança vai ter. Continuam à espera de um bom resultado? Os bons resultados que os ditam são as pessoas, são os eleitores. Aquilo que nos compete fazer é procurar demonstrar às pessoas que somos merecedores da sua confiança, que as nossas propostas se adequam à sua forma de pensar e que elas são execuíveis. E depois as pessoas julgarão. Obviamente que o nosso desejo é que possamos ter um resultado bom, substancialmente superior àquele que tivemos nas europeias, onde infelizmente não podemos eleger nenhum deputado, mas fomos fazer por, nestas eleições, poder eleger não um, mas vários, não só por Lisboa, como noutros distritos, fundamentalmente porque, deixa-me só dizer isto, já vi as listas, os cabeças de lista de praticamente todos os partidos, em todos os distritos. Continuam todos os grandes partidos a fazer a mesma coisa, aquilo que eu já combatia quando fazia parte do PSD. Para Braga vai um indivíduo de Lisboa, para Bragança vai um indivíduo... Ou seja, os ministros têm que ser cabeças de lista em todo o lado. No PSD é a mesma coisa. No CDS é a mesma coisa. No PC, a senhora que representa os verdes, no fundo é uma amálgama de um partido comunista que tem ido sempre por Setúbal, agora vai para a Leiria. Ou seja, há um desrespeito. Sempre critiquei isto, nunca defendi esse sistema eleitoral. Acho que deve haver uma lista nacional em que os partidos possam ter pessoas especializadas em economia, em justiça, nisto e naquilo, e que depois haja círculos para que os distritos estejam representados. Mas para estarem representados tem que ter gente que ou nasceu nos distritos, ou que vive nos distritos, que tem lá as suas raízes. Vejo uma guerra no CDS em Braga, porque no Bloco de Esquerda, em Santarém, no PS, com uma conterrânea até aqui nossa que vai pela Guarda. Ou seja, guerras tremendas, porque as pessoas nas suas localidades se sentem ofendidas, porque é um atestado de incapacidade para as pessoas. E depois, não é só de incapacidade, é que as pessoas sabem que alguns deles só lá vão daqui a 4 anos se forem cabeças de lista. Não vão aos seus territórios onde foram eleitos, não falam, não ouvem as preocupações das pessoas. E nisso há uma coisa que eu te posso garantir. Hoje foi apresentado os 22 cabeças de lista da Aliança. Todos os cabeças de lista que a Aliança indicou são naturais, ou são residentes, ou trabalham profissionalmente nos distritos pelos quais são candidatos. Não há paraquedistas enviados de Lisboa para distrito nenhum. Já agora, só por curiosidade, porque eu não assisti a essa indicação, candidato para Lisboa, cabeça de lista, Pedro Santana Lopes. É óbvio. Pedro Santana Lopes. Pelo Porto? Bruno Ferreira Costa. Bruno Ferreira Costa. Vamos ficar por aqui. A Leiria, já agora, que nós chegamos a muita gente de Leiria. Uma grande amiga minha, a Joana Ferraz. Joana Ferraz, de Santarém. A Joana Ferraz trabalha na RTP, faz a sua vida durante o dia em Lisboa. Mas... Ela durante a semana vive em Lisboa, mas toda a sua família está em Leiria. Aliás, no dia das eleições, combinámos, encontrarmos na sede para ver os resultados. Eu vou chegar mais tarde, porque eu estou numa mesa de voto em Leiria. E, portanto, todas as nossas pessoas têm a ligação ao distrito.
Não são nem melhores nem piores que as outras. Não entramos nisso, sim, cabe cada um analisar. Agora, a única coisa que nós garantimos é que são de lá e, se forem eleitas, saberão representar o distrito e saberão fazer o acompanhamento durante 4 anos das carências e daquilo que são os anseios das populações. Os outros, cada um responda por si. Que tudo corra bem, como deseja a todos os outros, e, obviamente, seja democrata. O óbvio é, aquilo que eu peço mais é uma participação muito grande, ao nível que não haja uma abstenção tão grande. Se entenderem que é na aliança que devem depositar o seu voto, nós queremos muito satisfeitos. Ainda vamos conversar antes das eleições. Isso é uma ainda coisa vamos saber que são os outros vossos cabeça de lixa também, se fizeres o favor de nos dizer na altura. Obviamente. Paulo, quero agradecer por ter estado Obrigado, aqui. Obrigado por ter estado com todos os que fazem favor de estar connosco. E é sempre bom ter as tuas ideias e as tuas opiniões também. Grato eu por poder expressá-las e partilhá-las. Sei que há uns que concordam, há outros que não concordam, mas a vida é feita assim, é a liberdade. É a liberdade, nós podemos dizer o que pensamos, respeitando aquilo que os outros pensam, ainda que seja diferente de nós. Por hoje vamos ter que ficar por aqui, que já ultrapassámos aqui o nosso tempo. Foi um prazer estar consigo também. Na próxima semana, eu prometo, ainda antes das férias, porque também vamos ter um período de férias, ainda antes das férias, para a próxima semana vamos ter outro convidado muito especial, com opiniões muito especiais também e completamente diferentes. Por isso, até para a semana. Por hoje, obrigado por estar connosco. Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Quinta da Almeara, uma empresa familiar dedicada à produção de vinhos de qualidade. Aproveitamos o melhor do solo e do clima atlântico para fazer os melhores vinhos. A nossa ambição é a produção de vinhos de excelência que enalteça o prazer de qualquer refeição. Visite-nos em quintadaalmeara.com. Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.